no campo e puseram-lhe a cruz às portas, para que o levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povos e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Mais bem essa palavra. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e os outeiros ouvem-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Nós, cristãos, devemos conhecer bastante todas as passagens cristológicas, né? Já que vivemos no tempo da graça, porque há muitos estudos, pessoas querendo ter muitos conhecimentos e muitas coisas que não está em consonante com o principal, que é a salvação. Eu não sou contra o estudo teológico, longe de mim. Ao contrário, os maiores homens da Bíblia foram teólogos, né? No caso de Paulo, Apolo, o rei Josafá, Esdras, Elias, Samuel, Elias. Muitos foram grandes estudiosos, e aprenderam bastante para ensinar aquele que ele ouvia. E nós vemos hoje uma dificuldade, muita fantasia, até mesmo nas histórias. Dificilmente nós vemos um conteúdo simples na história do povo de Israel, dos judeus, hebreus, como você queira. E nós devemos nos interessar mais pelas histórias cristocêntricas, né? E cristológicas, onde tem a ação de Cristo, né? Depois do seu nascimento, em toda a sua trajetória, onde o Senhor, por misericórdia, fez registrar para que chegasse até nós nos dias de hoje. Quando nós vemos Jesus sendo levado perante Pilatos, governador, para tratar de uma causa muito difícil para o cristianismo naqueles dias, e uma grande multidão, eu não sei se você já observou, que toda vez que fala de Cristo, fala de multidão, e na parte de baixo uma grande multidão, na parte de perante Pilatos, governador, para tratar de uma causa muito difícil para o cristianismo naqueles dias, e uma grande multidão, eu não sei se você já observou, que toda vez que fala de Cristo, fala de multidão, e na parte de baixo uma grande multidão, na parte de cima nós vemos também que há uma funilação, vai se afunilando quando se trata da presença de Cristo, do ensinamento de Cristo. E para chegar mais próximo de Cristo, embaixo uma grande multidão, acima nós vemos os 500 discípulos que acompanhavam Jesus, vai se apertando. Acima dos 500 nós vemos os 70 que foram preparados para levar o Evangelho, vai se apertando. Acima dos 70 nós vemos agora os 12, e acima dos 12 nós vemos 3, e dos 3 nós vemos um que se aproximava mais de Jesus. Observe que vai se apertando para chegar mais perto de Jesus. Para se aproximar de Jesus não é tão fácil como muitas pessoas pensam. É vir para a igreja e voltar para casa e está tudo bem. Ser cristão é muito mais que isso, e Deus está cobrando de nós nos últimos dias. Eu estava saindo do colégio e vi um rapaz chegando, bem diferente do rapaz que eu conheci. Eu falei: cuidado, porque com a tua
inferno. E passei 18 anos afastados, sofrendo, para depois voltar. E o mês que vem, dia 23, faz 20 anos que eu voltei em todo lugar, estudando, buscando se aproximar de Jesus, porque tem muita gente esperando uma palavra da minha boca e da tua boca. Devemos interessar. E aqui está uma advertência para aqueles que rejeitaram a Cristo. Eu não vou me alongar, porque para não ficar tarde, mas eu vou resumindo. Não dá para trazer todo o contexto histórico, né, de Cristo, mas dá para nós aprender uma coisa. Quando Jesus foi levado perante a Pilatos, Herodes não se dava com Pilatos, nem se dava com Caifás, nem o seu genro Anás. Era um problema sério, mas como foi para prejudicar Jesus, eles se uniram. Pode ver que quando você tem uma questão com outra pessoa, uma nem gosta da outra, mas se junta para te prejudicar. O prazer dela é te prejudicar e arruma automaticamente aliados. Jesus, quando foi levado perante Pilatos, olha que a esposa dele já deu um conselho: não se mete nessa causa, porque eu tive um sonho. Deus primeiro te avisa. Ele não deixa você enganado. Eu tive um sonho, e que esse homem é justo. E terrível coisa se meter na questão desses justos. Deus tem um cuidado comigo e com você quando nós somos justos, ou pelo menos nos esforçando para ser justos. Até que não conseguimos se esforços, porque Deus vai te abençoar assim mesmo, pelos seus esforços, que Ele conhece. Foi avisado para que ele não se metesse nessa causa, mas ele se meteu. E o pior de Pilatos não foi ele se meter, foi quando ele pega um recipiente, não sei eu, de plástico, ou talvez de metal, ou de bronze, ou de ferro, e ele agora vai lavar as mãos. Deus não quer que você lave as mãos para as questões que estão na tua casa. Deus quer que você pegue nessa questão, mas convide ele para entrar nela, porque grande será a tua vitória. Pastor, eu já orei para o meu filho, quero nem saber. Não. Eu tive uma reclamação do filho meu, do mais novo. Estava indo para Lan House, Rio de Janeiro, isso é nossa comunidade, e é problema. E onde ele mora era difícil, que é complexo do alemão. Mas você pode andar até por cima da maconha, da cocaína, pode ir por cima da benzina, serve para tirar, da pasta, da heroína, do crack, do êxtase. Eu conheço bem tudo isso. Pode dar por cima, mas só vai evitar a sua boca se você abrir e quiser pegar na sua mão. Ninguém pega, bota na mão na tua boca, força. É você que pega. E eu chamei ele para conversar e a conversa não foi muito boa. Eu soube que ele estava indo, mas estava indo pouco. Eu subi lá e ainda soube que ele falou assim: se ele vir aqui e me bater, eu vou na polícia e eu bato nele. Eu soube, estava nem para a igreja mais ele. Ele disse: então prepara a delegacia para mim que eu vou lá mais. E fui resolver do meu jeito. A questão era minha. E falei com ele: a próxima vez o negócio vai ser difícil. Irmãos, ele se batizou, se concentrou na igreja e se batizou. Hoje é cantor da igreja, é solista do conjunto vocal. Está fazendo com meu pai, passei no vestibular e vou fazer engenharia civil. A questão é tua, resolve. Não deixa para os outros resolver, nem lava tuas mãos como um Pilatos. Porque se lavar as mãos como um Pilatos, você vai ter um problema pior, que você não vai poder resolver quando chegar no ar. Chegue no processo. Chegando no processo dá tempo.
respeito de coisas